Oi, pessoal. Então, hoje eu estou fazendo uma coisinha aqui um pouco diferente, né? Estou aqui trazendo um querido amigo, Fernando Bellato, um amigo querido, um faixa preta de jiu-jitsu, assim, um guerreiro mesmo, que vem aqui conversar um pouco com a gente sobre, né, as virtudes, as qualidades do masculino, né, maduro, do masculino consciente, né, do masculino que se trabalhou e pode, em função disso, manifestar assim as melhores qualidades do masculino, né? E aí, Fernando, seja bem-vindo, querido, é um prazer, viu, ter você aqui, conversar um pouquinho contigo assim, levar aí o teu conhecimento para a minha audiência. Seja muito bem-vindo, viu? Que legal, Val. Primeiramente, queria também agradecer esse convite. Saiba, né, tenha certeza disso, que para mim é uma honra estar falando com você, para a sua audiência. Você sabe que eu te considero, para mim, aí um grande professor também. Então, poder compartilhar contigo aí dos meus conhecimentos, dos meus estudos, é uma grande alegria. E conte comigo que eu vou compartilhar com o que eu tenho de melhor aí para oferecer para o pessoal aí. Ô, meu querido. Vamos então, meu querido. Ô, Guerreiro, fala um pouquinho pra gente, assim, né? Como é que foi que você chegou na arte marcial, né? Como que a arte marcial, assim, te ajudou a ancorar esse masculino que eu sei que hoje, né, você expressa, você demonstra aí na tua vida, né? Como é que foi essa trajetória? Assim, algum nível, assim, você se decepcionou com alguma coisa em relação a isso nas artes marciais? Aí como é que chegou o DGI? Conta um pouquinho pra gente dessa tua história, dessa tua trajetória. uhum. Olha, Val, eu sou filho do meio, né? Eu sou filho do meio de uma família, tem meu irmão mais velho, minha irmã mais nova. São, assim, queridos demais, assim. A minha família é uma família, assim, nós nos damos muito bem. Hoje, e cada vez melhor, assim, eu sinto isso acontecendo. Eu sinto que na idade de infância, né, é uma idade muito delicada, onde a gente não tem consciência de muita coisa, né? Então, eu percebo que hoje, eu me olhando lá atrás, uma das coisas que me fizeram criar um link com a arte marcial e com esse universo do guerreiro foi o meu desencaixe em relação a ser um filho do meio, tendo um irmão super empoderado e que seguiu desde cedo o caminho do meu pai, né? Uma irmã que, obviamente, acaba seguindo a conexão com a mãe, e eu, cadê eu no meio disso tudo? Então, quando eu tinha por volta de 7, 8 anos de idade, eu vibrava nos filmes de artes marciais pela autoconfiança e a coragem que aqueles guerreiros tinham. E essa potência mesmo, né? Uma potência de encarar os desafios com tanta, com tanto centro, né? Digamos assim, né? Com tanta confiança. Eu sinto que era algo que faltava um pouco para mim, por esse desencaixe também, né? Quando eu me sentia desencaixado, é como uma falta de chão, assim, de eu tentar me encontrar, né? A arte marcial, ela me inspirou muito nesse... É um caminho que eu inconscientemente quis buscar para eu encontrar meu centro de novo, mas isso muito inconsciente. Era algo muito energético. Algo que me tocava muito nesses filmes era esses guerreiros em cenas de meditação, em cenas de concentração. Me lembro até hoje de o Bruce Lee em Desafios, em vez dele, quando ele não sabia o que fazer, ele fechava os olhos e se concentrava. Então, isso me dava uma força que eu queria buscar isso em mim também. E aí, quando eu tinha por volta de 12, 13 anos de idade, a gente tinha um amigo de prédio que chamava Yu, né, um libanês. Ele tinha um primo que dava aula de Shorin de Kenpo, uma das primeiras artes marciais que eu tive contato, assim, tipo de um Kung Fu, mas da linha japonesa, assim. E eu lembro de eu ir lá conversar com ele sobre meditação, que eu queria aprender meditação. Ele não soube muito me explicar sobre isso, porque eu via nos filmes e eu achava que em qualquer academia de arte marcial eu ia encontrar meditação e esse centramento. E eu não encontrei isso, né? E aí, uma fase de adolescente, eu comecei no colégio, eu conheci alguns amigos que treinavam jiu-jitsu. Nessa fase, tudo faixa branca começando aí, o jiu-jitsu era novo aqui em São Paulo, né? Era
Tô falando do ano de 95 a 96. Sim, sim. Tinha 14 anos de idade, foi quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, né? Então, estou no jiu-jitsu aí há 25, 26 anos já, né? Que já trilho esse caminho. E eu gostei muito do jiu-jitsu. Através desses meus amigos, eu quis, né, ir pro jiu-jitsu. E aí eu gostei muito e acabei deixando de lado essa história da meditação, né? E comecei a me dedicar para ficar bom no jiu-jitsu, né? Eu gostei muito, primeiramente como esporte, como para o meu corpo, para botar para fora o que eu precisava ali. O treino, gostei do esporte, né? Então treinava muito, era muito dedicado. Logo na faixa branca eu recebi, logo depois do primeiro ano, coisa de melhor atleta na faixa branca, campeão paulista na faixa branca, começando assim a ter alguns títulos já logo na faixa branca. E aquilo foi me estimulando muito e eu mergulhei fortemente nesse universo da competição no jiu-jitsu, né? Então, comecei com o Celso Cavallini, que é um excelente faixa preta de jiu-jitsu também, mas tinha uma academia mais com pessoas empresárias, tal, que não era a pegada competição nível hardcore mesmo, né? Sim, sim. E aí eu, quando peguei a azul, eu queria ir para uma academia nível hardcore de competição. E aí eu conversei com o Celso na época, que era como um segundo pai para mim, e foi uma conversa muito boa, assim, ele me entendeu totalmente, me deu força para eu seguir nesse caminho da competição, e eu fui para a Academia Gracie aqui em São Paulo, ser aluno do Ryan Gracie. Ryan Gracie, que hoje é falecido, né, que era um Gracie muito polêmico, né, por ele ser lutador de vale tudo e ter se metido em algumas confusões, assim, digamos assim, né, nas noites aí de São Paulo. O Ryan não era flor que se cheire, né, digamos assim, né, mas comigo, né, eu tenho que dizer que o Ryan foi um excelente professor, assim, ele me ensinou. Eu tive muito bom relacionamento com o Ryan, né, talvez por eu ser muito dedicado na competição, ele via a minha seriedade, minha entrega mesmo para a arte marcial, e ele me ensinou muita coisa, aquelas coisas Gracie mesmo de jiu-jitsu, né? Aquelas coisas que são detalhes, truques da manga ali, assim mesmo do jiu-jitsu, que realmente uma pessoa que tem a sua história na arte marcial a vida inteira como um Gracie, né? Te passa de uma forma incrível, né? Então eu fui competidor aí por Deixa eu te perguntar uma coisa. E essa pegada assim mais competitiva, né, assim com um Gracie assim, né? Você sente que isso em algum nível mexeu com o teu masculino assim, para aquele outro lado assim da uma coisa mais sei lá, talvez mais agressivo mesmo, talvez mais não digo agressivo, mas mais distorcido no sentido assim de, né, de consigo, de venço na porrada, de se eu me dedicar, se eu dar tudo que eu tenho, eu finalizo o outro. Você sente que você chegou a flertar com esse lado assim do masculino ou você já estava safo disso, Fernando? Não, eu cheguei a treinar vale tudo, inclusive, e em algum momento eu quis ser lutador de vale tudo, inclusive, Uau. e cheguei até a conversar com o Ryan disso. E ele até queria me botar uma pilha para entrar. Foi numa fase que eu estava treinando boxe bastante, né? Então eu treinei muito boxe com o Gustavo Ota, que é um professor de boxe assim também sensacional. E então teve uma época muito mergulhada na arte marcial que eu refleti sobre isso, né? Então uma coisa que eu aprendia muito assim com esse nível marcial é que é como sabe um animal na floresta que assim, você vai mexer com a cobra, meu, você tem que ficar esperto que ela pode te picar. Então por que você vai brincar com isso daí também, né? Então essa marcialidade, ela traz muito isso também, né? De tipo de não levar um desaforo para casa, digamos assim, e que obviamente muitas vezes esse poder ele acaba tomando o ego da pessoa e a pessoa às vezes acaba achando que é dono da história porque sabe dar porrada, né? Sim, sim. Então, assim, eu acho isso uma tremenda distorção. Mas pelo lado da autoconfiança, de você ter autoconfiança para se colocar, para cuidar do que é seu, para cuidar do seu espaço, eu acho que a arte marcial ela é incrível mesmo para isso. Porque do outro lado, a gente fica submisso
e perdemos a nossa dignidade, né? Perdemos a nossa integridade, perdemos por medo, né? Muitas vezes. Então, uma das coisas que a arte marcial, e eu tomo aqui a palavra, quem sabe, para dizer, né? É difícil dizer pelos outros, né? Ainda mais quando se fala de um grande mestre como Hélio Gracie, mas eu ouso a dizer que uma das coisas que o mestre Hélio Gracie trazia era isso. Ele falava que ele gostaria de deixar aquele fraquinho, franzino, que muitas vezes era apavorado pelos outros, recuperar a dignidade dele, para falar ao meu amigo, aqui não, porque quando essa pessoa ela recupera essa dignidade, não tem nada melhor dentro dela de falar, poxa, eu estou aqui no meu lugar e me coloco. Só que assim, quando você tem essa dignidade e essa confiança desse lugar interior, você fica em paz. E isso deveria ser o verdadeiro resgate à arte marcial, porque se você fica em paz de verdade, você não precisa brigar, porque você tem autoconfiança. E se você tem autoconfiança, você não precisa brigar, a não ser em última instância, que é nas artes marciais japonesas, no Budô mesmo, como uma regra, é só se você tiver certeza absoluta que você vai morrer, que você corre um risco de vida, aí é seu direito realmente lutar pela sua vida, né? Mas fora isso, se tem possibilidades da não briga, da não violência, a melhor coisa é usar isso, né? Então, assim, é óbvio que assim eu vi de tudo, né? Nessa vida marcial, assim, eu vivi no meio disso daí. Então, pessoas que, poxa, deixava o ego tomar e queria bater em todo mundo, pessoas também muito educadas e muito respeitosas, pessoas muito voltadas só para o lado do esporte, porque queria treinar e que nunca se meteram em uma confusão, né? Então, assim, é muito do espírito da pessoa e da filosofia marcial, né? Então, assim, pelo que eu aprendi, vivenciei, que eu pude ver, sem querer entrar nisso, porque tudo é muito delicado, né? É difícil falar pelos outros, mas é difícil você ver um Gracie, alguma coisa, levar desaforo para casa, entendeu? Eles foram treinados mesmo de um jeito de proteger um nome, né? Uma bandeira muito forte, assim, né? Eu já segui, Val, por outro lado, isso né? Eu posso falar de mim, aí sim, com integridade. Nunca gostei de briga, eu sempre gostei da competição marcial. Eu sempre fui um competidor e ali dentro do dojo, ali era para valer, ali eu dava o meu melhor, né? Mas da parte briga, tal, isso nunca eu nunca fui, acho que eu nunca tive esse sangue mesmo, assim, né? Essa coisa disso. Então eu treinava o jiu-jitsu profissionalmente para ser um atleta, né? Para ser, então, toda a minha dedicação era para campeonato, era para se dedicar e buscar minhas medalhas, né? E até a faixa roxa eu competi seriamente. Então, cheguei a ser campeão paulista peso absoluto, né? O absoluto é quando junta todos os pesos da mesma faixa, né? Então, você pode lutar com pessoas de 100 quilos, 120, todos os pesos, né? Então, eu com 75, 76 quilos fui campeão absoluto, né? Fechei o absoluto com uma pessoa da minha academia, sendo campeão, ganhando do outro faixa roxa, tinha sido campeão mundial há pouco tempo, estava no auge, assim, do meu jiu-jitsu. Quando o Ryan me deu a faixa marrom, e aí eu perdi um pouco do meu encanto com esse tipo de arte marcial. E eu lembro muito bem que foi no momento onde a vida começou a bater na minha porta, né, para ver o que eu ia fazer, né? Porque eu estava fazendo 20 anos já, 21, 22 anos de idade aí, mais ou menos. Então eu precisava, o que eu vou trabalhar? E aí, para você, falando dessa coisa da masculinidade, eu tenho um pai que sempre foi trabalhador mesmo, desde 9 anos de idade trabalha, empresário, sempre conquistou tudo, batalhador, e ele me cobrava muito isso, né? Tipo, rapaz, né? Será que você vai viver de jiu-jitsu mesmo? E naquela época, eu competia no jiu-jitsu em 2001, 2002. Essa época, o jiu-jitsu não dava dinheiro nenhum, você voltava para casa com uma medalha de honra ao mérito lá e beleza. Hoje o jiu-jitsu está crescendo muito, cresceu muito no mundo, né? E hoje os atletas profissionais, eles ganham muito dinheiro com o jiu-jitsu. Tem gente vivendo muito bem hoje em dia de jiu-jitsu, né? Mas naquela época não, era diferente. Naquela época era... Então eu me questionei muito sobre isso e me deu
certa tristeza nessa época, que foi uma época onde essa arte marcial ela não fez mais tanto sentido, e eu comecei a me questionar o que eu quero da minha vida. Foi a primeira vez que bateu na minha porta muito forte algo assim, cara, eu preciso dar conta da minha vida, né? Eu preciso dar conta da minha vida. E aí, o que eu faço? E eu não tinha certeza absoluta de nada ainda, até porque eu nem passava na minha cabeça o DGI. Para mim, a arte marcial era aquilo que eu vivia, nada mais que aquilo, entendeu? Então, eu acabei abandonando a arte marcial na minha melhor fase de jiu-jitsu, na faixa marrom, para pegar a preta. Eu abandonei, sumi da academia. Aí as pessoas falam, Fernandinho pirou, né? Porque na melhor fase dele, ele largou aí o jiu-jitsu, foi fazer outras coisas, tá? Para pegar a preta. E aí foi um momento onde eu fui fazer uma faculdade de publicidade, porque eu sempre gostei desse lado mais artístico. Eu não era uma pessoa de ficar dentro de uma empresa o dia inteiro. Eu tenho uma alma meio que livre, eu gosto dessas coisas de arte, E eu comecei a me questionar fortemente o que eu vou fazer. Então, eu me formei em publicidade por ter uma cabeça mais aberta à publicidade, né? Coisa de arte, design. Trabalhei com isso até um tempo, mas eu vi que não era o meu caminho, né? Então, foi um momento muito difícil, onde eu tive uma síndrome do pânico, e até esse momento, bem longe dessa minha força de conquistar o meu dinheiro, conquistar a minha independência, conquistar, sabe? Então, isso me deixava muito triste, né? E eu acredito que esse foi um dos casos não, dos porquês que eu tive uma síndrome do pânico né, uma tremenda crise existencial, tristeza. E aí eu tive síndrome do pânico e precisei tomar tarja preta na época, isso com 23, 24 anos de idade, né? E foi aí que abriu... Deixa eu só te perguntar uma coisinha. Você sempre, porque assim, né? A arte marcial te empoderou demais nesse tempo todo, né? Roxa, marrom, sim, né? Teve uma coisa que te empoderou, né? E quando sim, você sai da arte marcial, que você vai então para o mundo da faculdade, faz publicidade, vai para o mundo, né, da publicidade, e aí você sente, né, a síndrome do pânico, você sente esse desempoderamento. Você sente que teve alguma coisa a ver com essa desconexão com o teu guerreiro, assim? Você acha que faz sentido alguma coisa assim ou nada a ver? Eu acho que não, mas é uma excelente pergunta que faz um link com uma outra reflexão que eu tive um pouco mais para frente, aonde eu percebi que a arte marcial sem o autoconhecimento não necessariamente te empodera de verdade, entendeu? Porque senão todos os faixas pretas seriam pessoas super conscientes e não é por aí que a gente vê. Então, o que acontece? Quando eu aprendi arte marcial, pela arte marcial, tecnicamente falando, se eu não cuido do meu interior, do meu autoconhecimento, eu posso virar um faixa preta uma criança, emocionalmente falando, né? Pode ser, às vezes, até que seja um faixa preta porradeiro e que, emocionalmente, eu seja uma criança e que queira, por isso, dar porrada nos outros, para eu, sabe? Então, não necessariamente significa que eu vou virar um faixa preta, que eu vou, de verdade, ter o autodomínio das minhas emoções, né? Isso foi um encanto depois que eu comecei a compreender isso, e por isso que me levou a estudar um pouco do Bushido e dos samurais, que eu queria compreender um pouquinho mais de como é que eram esses guerreiros lá atrás, né? E aí eu tive muitas respostas assim, né, nas minhas reflexões, nas minhas leituras, percebendo que aqueles guerreiros lá atrás, eles não separavam a arte marcial da filosofia. Eles não separavam a arte marcial do autoconhecimento. E aí, só para aí, acho que você vai captar toda a ideia do porquê que eu criei o DGI, entendeu? Claro. Para religar esses dois caminhos que estavam muito esquecidos no nosso mundo moderno, que é a arte marcial, fisicamente falando, e a filosofia do autoconhecimento guerreira, que não tenho visto mais pessoas falando disso com uma certa integridade, né? É óbvio que pode ser que eu não conheça um mestre que tenha essa integridade e tal, tudo bem, mas pelo menos no que eu pesquiso e no que eu conheço, é muito raro aquele mestre de arte marcial que se trabalha, que medita, que faz terapia, que quer buscar o melhor dele, que quer se desenvolver, que tem
olha para suas vulnerabilidades, que está buscando também esse equilíbrio, sabe? Isso ainda é raro, eu vejo, mas cada vez mais eu estou vendo isso acontecer também, né? Então, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, não, eu sinto que a arte marcial ela me deu um empoderamento só na academia, porque eu me sentia bem lá. Eu tinha nome, era respeitado. Sabe aquele lugar que você entra e é respeitado, que você se sente bem, né? Opa, aqui... Bambambam do pedaço, né? Aqui eu tenho o meu lugar, mas quando você sai dali, quando você chega em um lugar que ninguém te conhece? Quer dizer, eu vou chegar numa escola nova de, sei lá, de publicidade, por exemplo. Eu vou precisar chegar no meio da sala, botar o cara para baixo, finalizar ele para dizer que eu sou alguma coisa. Então, assim, não é por aí, né? Claro que não. Então, isso me levou a refletir em muitas outras coisas, como, por exemplo, que a gente pode ser mestre em um único lugar, só que você não é... Por exemplo, vamos supor, fazer só um exemplo aqui, eu sou seu sensei de arte marcial, por exemplo. Aí você treina aqui comigo. Só que quando a gente sai daqui do dojo, meu amigo, lá na rua, nós somos amigos. Eu não sou mais seu sensei ali. Porque se eu fizer uma terapia com você, você já é meu professor. Sim. Entende? Então, assim, essas coisas que precisam ser também desmistificadas, porque, assim, quando você não vai levar... Você é faixa preta de jiu-jitsu aqui, no jiu-jitsu. Mas se eu entro numa escola de publicidade agora, eu sou mais um, aprendendo do zero. Sim. Então, esse empoderamento sincero, ele não vem da arte marcial, ele não vem da cerimônia do chá, ele não vem de quanto você pinta bem um quadro, ou de quanto você é bom em terapia, ele vem do seu autoconhecimento sincero e do resgate da sua autoconfiança, entendeu? Eu sinto que é isso. Aí você pode ver uma pessoa que tem isso de verdade e que não precisa ser faixa preta e que não precisa ser, sabe, nada disso. É óbvio que a arte marcial ela é uma arte guerreira, né? E ela é uma arma, digamos assim. Só que, por isso que é importante, na medida que a gente gradua, a gente também desenvolveu o autoconhecimento, para que a gente possa ter esse poder marcial que vai ajudar muito a gente na realização, na coragem, na autoconfiança, em cair, levantar, em não desistir fácil, ir além da preguiça, né? Poder realmente tem um potencial e tanto nisso daí, mas que deve ser usado a favor, né, da consciência e não contra a consciência, entendeu? Uau! E a chegada do DGI, assim, Fernando, né, quando você começa a trazer esse conhecimento, né, essa metodologia, e que você começa a aplicar ele nas pessoas, né, que então essa firmeza, esse propósito ali da arte marcial ali no dojo, associado ao autoconhecimento, né, a filosofia do Bushido, o que você vê acontecer com essas pessoas? O que você vê florescendo nessas pessoas ali no dia dela, tanto dentro da tua academia como lá na vida delas, assim? O que está acontecendo? Olha, eu percebo, porque assim, aqui, Val, nós temos algumas chaves baseadas nessa arte marcial, né, e eu vejo essas chaves florescendo muito bem. Então, por exemplo, uma das chaves é a gente poder ver a vida nossa melhor amiga e os desafios como os nossos professores. Então, o que significa isso? Que a pessoa ela começa a perceber que quando o desafio bate na porta dela, pouco a pouco, treinando, ouvindo isso, chamando presença, ação consciente, tudo mais, ela vai aprendendo, quem sabe, até a reverenciar o desafio ao invés de brigar com ele. Então, uma coisa... Porque, assim, eu não acredito em milagres, sabe? Eu não acredito nessas coisas assim. Quer dizer, acredito em milagres, mas eu não acredito no que eu quero dizer em sei lá, que coisas vêm sem autoconhecimento, sem esforço, milagre fácil, sem dedicação. Né? Não é fácil, sabe? Então, eu acho que é assim, você quer transformar a sua vida, você tem que estar muito ligado nas suas ações. Você tem que estar muito ligado no que você fala, no que você faz, porque tem um peso muito forte nas nossas falas, nas nossas ações, nos nossos relacionamentos. E a gente está o tempo inteiro podendo abrir portas ou fechar portas. Entende? Então, só depende da gente, só depende de você. Não depende de mais ninguém.
Então, aqui eu pego firme mesmo com os alunos nessa autorresponsabilidade de que depois não adianta resmungar, entendeu? Depois não adianta reclamar. A gente precisa pegar as rédeas da nossa vida na mão e levar ela para onde a gente acredita e botar foco, botar disciplina, se dedicar, né? E realmente dar o nosso melhor para isso, né? Porque a árvore da vida, ela cresce muito devagarzinho, né? É devagarzinho, a gente não constrói uma coisa do dia para a noite, assim, né? Você vê, o DGI está com 10 anos e eu tenho a sensação de que ele é uma criança ainda, porque eu sinto que eu tenho minhas imaturidades ainda, sabe? Falando das minhas vulnerabilidades, assim, né? Eu sinto que, cara, eu tenho 39 anos de idade, sabe? Assim, eu tenho muito chão pela frente ainda. Eu sinto que para ser um sensei marcial mesmo, aquele cara maduro, eu percebo. Outro dia eu fiz uma entrevista com o mestre Flávio Bering, que eu participei junto com ele, mas é uma honra para mim, né? Fui convidado para falar de arte marcial e espiritualidade, junto com outros faixas pretas, dentro dele o mestre Flávio Bering, que tem, cara, 80 e tantos anos, 70 e tantos só de jiu-jitsu, e é um dos únicos faixas vermelhas de jiu-jitsu vivo. Pô, tudo bem, vai, honra de estar lá e tal, mas que honra, né? Você vê ele falando por experiência, assim, né? 80 e tantos anos, 70 e tantos anos de estrada, o cara já viveu muito. O filho dele, o Marcelo Bering, para você ter ideia, foi um dos maiores lutadores de jiu-jitsu do mundo. Mesmo o Rickson Gracie, né, reverenciava ele. Então, assim, é uma pessoa que viveu muito, passou muito. Então, essa vivência é o tempo que traz, né, Val? Não tem jeito. Então, assim, eu não quero ter a prepotência de estar aonde eu sinto que eu ainda não estou, mas, ao mesmo tempo, reconhecer o que eu já tenho, né? Reconhecer o que eu já tenho. Então, é bem nessa verdade que a gente vai lidando aqui no ODGI, e isso de mim, isso com todos, de abrir assim as vulnerabilidades, a gente poder compartilhar junto o que está acontecendo. Eu compartilho, às vezes, os momentos do próprio ODGI, das dificuldades, a gente reflete junto. Esse momento de pandemia, nós refletimos junto com os alunos. E aí, o que faz? A casa fica, não fica, a escola, tal, sabe? Porque muitas vezes eu não sei a resposta, né? E uma das coisas que eu venho aprendendo muito também, Val, é que a força guerreira, ela está muito relacionada à vulnerabilidade, que é esse feminino, que é esse largar as armas, que é me vulnerabilizar, que é poder, sei lá, ser mais humano também, ouvir o outro, sabe? Porque é muito fácil. Ah, beleza, eu sou próspero, me dou bem, aí eu me fecho, me acho melhor que todo mundo, aí eu crio inimizade, eu não, sei lá, não tenho amigos, sabe? Aí no final das contas eu vou ver, eu estou num palácio sozinho, entendeu? Então, sim. Sabe, coisa mais gostosa de que ter amigos, de que dar risada junto, do que, sabe, do que compartilhar assim da vida também. Então, eu acredito que arte marcial, para mim, ela se traduz como a arte da vida, né? A arte da vida. Então, assim, eu entendo bem o que você traz, né? Como um tema desse convite que você trouxe como esse masculino, de dar conta e tal, né? Mas eu, cada vez mais, acho que a pessoa mais humana, que tem o equilíbrio entre o masculino e o feminino, é mais o caminho a se seguir mesmo, sabe? Mas, assim, vale dizer que, de fato, quando eu comecei a ir para o DGI, foi aonde eu comecei esse resgate, quem sabe, desse ponto que eu acho que você quer trazer, mais desse... Eu acho que a palavra que a gente usa é aquele brio, né? Aquela coisa, não sei dizer direito o nome disso daí, mas é esse resgate desse lugar de você se honrar e tomar conta da sua vida, que você fala, meu, é isso. Foi quando eu tive o insight de criar o DGI, independentemente do resultado que isso fosse dar, mas era uma coisa que eu sentia que tinha a ver com a minha honra, que tinha a ver com o meu coração, com o que eu acreditava. E isso me deu um senso de encaixe que eu nunca tinha sentido na minha vida, né? E um senso de pertencimento e um senso de alegria, a ponto de eu falar, meu, tudo bem se não tiver aluno, tudo bem mas eu vou seguir isso minha vida, porque esse é o meu caminho, né? E aí, Val, cada vez mais eu sinto que esse é o meu caminho de vida mesmo, é o caminho do guerreiro, é o caminho do Bushido, é o caminho de fazer esses links entre a arte marcial e a vida.
tentar entender isso, e eu sinto que eu me sinto cada vez mais feliz nesse caminho. Então, eu acho que, assim, para a pessoa buscar esse caminho também de encaixe dentro, ela tem que buscar a verdade dela, tem que ter coragem de seguir o coração, sabe? Tem que ter coragem de seguir o coração e seguir o coração para parar de ser também só romântico nesse nome. Não é algo tão simples, e aí tem muito do espírito guerreiro, porque significa assim, meu amigo, minha amiga, você trabalha numa empresa que você não gosta, que você sente que você está sofrendo, você está lá só por causa de dinheiro, será que não é hora de você virar a mesa e falar, vou buscar minha felicidade? Não estou falando que é para você fazer isso, até que é dedicado, é delicado isso. Às vezes você tem filho, tem um monte de coisa. Não é que é para você fazer isso. Mas será que não dá para você começar a ter as primeiras reflexões, se não tem algo que você possa fazer para buscar a sua sincera liberdade, né? Porque eu acho que o caminho dessa autoconfiança, Val, e desse brilho, dessa honra, é liberdade, cara. Liberdade. É não depender de ninguém emocionalmente, financeiramente. É você poder se relacionar mais independente. Isso é do caramba, meu. Isso é animal, assim, sabe? Isso é a beleza da vida, né? Isso é a busca. Não estou falando que é fácil, não estou falando que não dá medo, mas eu sinto que é a busca e tem que ter muita coragem. E aí eu acho que o espírito guerreiro, do jeito que eu gosto de ver ele, do jeito que eu trabalho, é muito mais nesse caminho do que aquele cara porradeiro, aquele cara que é o... Porque isso aí, para mim, é covardia, muitas vezes, não quer dizer nada, entendeu? Então, assim, agora, a pessoa que tem coragem de batalhar na vida, ela é íntegra, ela é honesta, ela é uma pessoa honrada, que trata os outros bem, que, cara, meu, osso, sabe? Osso, é tipo reverência máxima. Você pega aquela pessoa que é uma pipoqueira, mas que faz a pipoca dela, cuida da família dela, é honesta, não rouba ninguém, tá ali na integridade, osso, pô, reverência máxima, entendeu? Honra máxima, entendeu? Então, ou pega um CEO de uma empresa que pode ser milionário também, mas que é íntegro, que tem clareza, que ajuda as pessoas, pensa na cultura da empresa, osso, reverência máxima, entendeu? Não tem a ver com status, não tem a ver com cor, não tem a ver com cultura, tem a ver com... Integridade, né, guerreiro? Isso é guerreiro, entendeu? Isso é o caminho do guerreiro, né? Esse é o caminho do guerreiro. E nesse lugar é yin e yang junto, assim, sabe? Eu sinto que é esse grande equilíbrio, né? Então, para mim, até, Val, desculpa que eu estou falando, porque insights vem, né? Então, estou tomando a liberdade aqui de falar assim o que eu penso, mas quem sabe o que eu aprendi na arte marcial do não levar desaforo para casa, quem sabe, Val, o meu maior talento na arte marcial, ouso dizer que o meu maior talento é fazer esses links do antigo com o novo, quem sabe, né? Essa transição. E quem sabe esse não levar desaforo para casa, eu ouso dizer que é você colocar a cabeça no seu travesseiro todos os dias e não levar esse desaforo de saber que você está contra seu coração, sabe? Não tem a ver com o outro, não tem a ver da porrada, não tem nada a ver com isso. É você cada vez mais botar a cabeça no seu travesseiro e falar, puxa, fiz o bem, sabe? Tô nutrindo bons relacionamentos, tô seguindo meu coração, fazendo o que eu acredito, né? Vou dar o meu melhor para minha prosperidade, mas tipo viver em harmonia com o seu coração, sabe? Sim. Porque isso para mim é o não levar desaforo para casa, não levar desaforo para casa, né? Para casa do seu coração aí. Claro, né? Claro. E esse é o que se desfruta, né? Quando a gente pôde travar o bom combate também, né, Fê? Assim, que é essa força do guerreiro, esse masculino empoderado, bem colocado, que não cedeu para a violência, que não cedeu para o orgulho, né, que não cedeu para a soberba, né, mas que está alinhado, que está íntegro e que trava esse bom combate interno, né, que é ir além da própria preguiça, que é ir além, né, do próprio medo, né, que é realmente bancar e fazer o que tem que ser feito, né? Aí eu sinto que vem mesmo, né, posso dormir sossegado aqui, posso botar a cabeça no travesseiro porque estou fazendo a minha parte, estou dando conta, né? Estou me conectando, né, com aquilo que eu preciso fazer, com o que eu preciso ser, né?
Exato, Uou! exatamente, Val. Uou! Exatamente. E é isso, né? É o caminho de uma integridade, é um caminho da busca da humildade, da busca, né? É isso mesmo, dessa autoconfiança, humildade, integridade, sabe? Várias virtudes que na arte marcial são treinadas e que a gente às vezes não entende o porquê é assim, mas é para ajudar a gente a se alinhar com a vida, sabe? Então, por exemplo, entra uma pessoa na academia, entra faixa branca. Não adianta faixa branca querer já ser faixa preta. Não é assim que as coisas Sim, funcionam, sim, porque nem sim. se ele quiser ele vai conseguir. Então, assim, ele tem que ter humildade, que ele vai ter que trilhar um caminho, né? Então ele vai ter que, caminho do quê? 8 anos, 10 anos, às vezes, para pegar uma faixa preta de jiu-jitsu. Sim, Entendeu? sim. Então não é do dia para a noite, é uma faculdade tanto. Então não tem jeito, tem que seguir o caminho, né? Tem uma frase que eu ouvi uma vez do Tal, que é: o caminho se aprende caminhando, não tem jeito. A maturidade se aprende vivendo, né, Val? Não tem jeito, Sim, né? Por isso que sim. eu falo, tenho 39 anos, sei que tenho muito que aprender ainda, a vida tem muito para me ensinar, se assim eu merecer, né, de ficar vivo aí, sei lá quantos anos, mas, mas é isso, né? Mas a gente aprende esse amadurecimento caminhando. Então, o que os samurais traziam de honra, de integridade, né, de lealdade, eu faço os links hoje, tudo muito a ver com o Claro. seu, com o seu coração interior, que é o seu mestre interior, né, essa lealdade para o seu coração, essa integridade, você buscar se tratar bem e tratar os outros bem, porque eu acho que esse é o segredo da vida, né? A arte marcial traduz como arte da vida e a gente precisa se alinhar com a vida, sabe? Com a Sim, vida. sim. E é óbvio que isso vai exigir muita coragem, muita força de vontade. E aí sim, Val, um outro link usando essa linguagem marcial, que é deixa de ser covarde, digamos assim, né? Deixa de ser covarde e vai para porrada. Sim. Usando apenas a linguagem marcial, mas deixa de amarelar para aquilo que você sente que você deve fazer, que seu coração pede, vai, meu, sabe? Vai. O que pode dar de errado? Né? O que pode dar de errado? Né? Quantas vezes eu já fiz essa reflexão? Quando eu fui fazer o DGI, eu falei, mas será que eu vou ficar sem comida? Será que eu não vou ganhar um centavo? Qual que é o meu medo maior? Sei lá, Sim. deixa eu tentar entender qual é o meu medo maior. Aí eu via vergonha de não ter dado certo, medo de ficar sem nada, medo de ser uma vergonha para o meu pai. É isso meus medos maiores? São esses meus medos? Então, beleza, eu encaro isso. Se for isso, beleza, eu vou. Nem que tiver que passar essa vergonha, eu vou. Então, beleza. E aí, pá, sabe? Sim, 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 Então, sim. esse é o Bushido da vida, entendeu? E beleza, tô disposto a ficar sem nada, velho. Mas Sim. se eu tenho que abrir mão de tudo para poder ter tudo, né? Digamos assim, osso. Então Uau! então vamos nessa. Então isso me toca, sabe? No Sim, caminho do sim, sim, guerreiro. sim, sim. É assim, cara, é o seu coração, a sua liberdade, a sua verdade maior que tudo, meu. E aí, como não respeitar uma pessoa que dá um passo desse, Sim, né? sim, sim, Você sim, fala, sim. meu, pô, osso, né? Total, não, com certeza. Né? Uau, meu amigo. Fernando, e o que assim, né, você sugeriria, né, assim, para uma pessoa que se deu conta, né, que está assim, né, se perdeu nesse poder da força, nesse poder da masculinidade distorcida, seja porque ocupa um grande cargo numa empresa, né, mas se relaciona com as pessoas de maneira super distorcida, coagindo, né, ou então, né, fazendo ali, né, jogos de poder, exigências baseadas no poder, né? Ou então quem é mais porradeiro assim mesmo, né? Que tudo que conseguiu foi na base da coação do outro e que está se dando conta disso, né? E está falando, meu, assim, não é por aí, não é por aí, mas não sei direito o que fazer, porque sempre tudo que eu fiz foi desse jeito. Como é que você aconselha para esse cara que quer acessar, que quer, né, reorientar os vetores dessa masculinidade que está distorcida, né, e quer realmente encontrar essa masculinidade que você está trazendo, de honrar o coração, de ter coragem, de dar conta das coisas? Uhum. Olha, Val, eu tenho trabalhado muito com empresas também, então tenho lidado com muitos CEOs de empresa e também lido muito com faixas pretas de artes marciais.
E eu sinto que, assim, primeiramente, a linguagem do ODGI está sendo respeitada por todos esses líderes, né? Coisa que há 10 anos atrás não era assim, não, né? Então, eu percebo que eles já estão se abrindo para esse novo. Não necessariamente o DGI em si, mas Sim. eu quero dizer autoconhecimento, quero dizer despertar da consciência, né? Então, muitos desses líderes já estão buscando meditar. Eu acho que é mais natural hoje em dia a gente já ver líderes despertos e já entendendo que meditação faz sentido, que esse caminho do autoconhecimento ele faz sentido, do que os que não têm nenhuma abertura para isso. Porque os que não têm nenhuma abertura para isso, eu sinto que estão com muita ansiedade, sofrendo muito com a vida, assim, sabe? Principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, né? Pelo menos pelo que eu posso ter tido de experiência e conversado sobre isso com alguns líderes empresariais. Para você ter ideia, não foi uma empresa só, mas algumas empresas já falaram que daqui para frente só vão buscar fazer negócios com outras empresas que têm cultura, com outras empresas que buscam esse desenvolvimento humano, que senão nem fazer negócios com essas empresas vão fazer mais, né? Então, está se criando de fato um novo modelo, né, no mundo de pessoas mais conscientes, né? Então, o que eu sugiro assim, do beabá mesmo, começar a meditar, quem sabe comprar esses aplicativos que te ajudam a fazer uma meditação, nem que seja guiada, você começar a ter o princípio, né, do ficar consigo mesmo, aí se sentir que tiver muito difícil, né, para a pessoa, sem dúvida, procurar um terapeuta para ajudar, né, a desenvolver também um pouquinho do autoconhecimento, fazer as ligações de causa e efeito, que é bem o passo a passo que eu dou para esses líderes, né? Sim, sim, sim. Se quiser praticar o corpo, tem yoga, tem o DGI, tem essas práticas que ajudam a gente aí para o corpo de uma forma saudável também, né? Fazendo links com o autoconhecimento, procurar um bom nutricionista para ajudar na alimentação, né? São várias coisas, né, que vão ajudando a gente a ficar melhor, mas sem dúvida eu percebo que aonde está apertando muito essas pessoas, Val, é um denominador comum, são nos Sim. relacionamentos. Seja os relacionamentos na empresa ou os relacionamentos dentro de casa, com a família. Porque tem muitos líderes que estão tendo muito poucos relacionamentos com a família, né? A pessoa fica o dia inteiro na empresa, o dia inteiro trabalhando, né? Pouco relacionamento, pouca intimidade. Porque a intimidade, ela exige da gente humildade, né? E muito Sim, autoconhecimento sim, para não sim. botar a culpa no outro e se autoconhecer, né? Então, eu acho que se a pessoa ela tiver espírito guerreiro, coragem, né? Ela deve buscar uma terapia e algo assim para ver a parte dela, sabe? Para Sim, sim, aprender a sim. olhar para si, né? No meu caminho pessoal, nos primeiros 5 anos, assim, foi de terapia constante, né? Tanto terapia individual e terapia em grupo, né? E retiros e tudo mais. E eu sinto que isso que me deu a base para eu poder olhar para mim e começar a visualizar um campo de dores, um campo de... Então, eu acho isso muito importante também, sabe? Que é o campo do autoconhecimento, né? A pessoa, ela ter essa consciência, você é psicólogo, você sabe muito bem disso, ela começar a ter o observador desenvolvido para ela, sabe? Para ela, Sim, sim, não, sim. para ela se observar e reconhecer que ela não é tão boa assim, reconhecer que tem maldade, Precisa de reconhecer que muita tem coisa que coragem, né, doer. guerreiro? Precisa de muita coragem para reconhecer, né? Essa... Muita coragem, assim. E eu percebo que isso é um estudo diário, né, Val? Então, por exemplo, eu com a minha esposa, né, com a Ju, poxa, às vezes ela me fala umas coisas que Sei eu como fico, é, amigo. Sei como é. eu, eu fico bravo, assim, sabe? Eu falo, puxa, mas eu percebo que a minha braveza é porque ela pegou no ponto, assim, ela tá certa, sabe? Ela tá certa. E aí, cara, eu respiro e aí quando eu percebo que ela tá certa, e aí eu falo,
puxa, você tá certa. Sabe? Não, sabe? E quando eu falo esse tá certa, cara, a guerra acaba na hora. Sim, A sim, guerra sim. acaba na hora. Sim, sim. E é possível conectar o coração. E se eu fico tentando só me defender no meu orgulho, na minha vaidade, que nada, tá viajando, meu, é uma loucura, só guerra, sabe? Só guerra, Sim, sim. né? Então, é apenas um exemplo, assim, né? De que, óbvio, nem sempre um tá sempre certo, outro tá sempre errado, mas são exemplos de que quando a gente tem honestidade para abrir a vulnerabilidade, a gente dá passo sincero ao amor, sabe? A Sim, sim. conexão sincera com o outro. E eu vejo que isso é o caminho da vida, né? A gente quer viver feliz, né? A gente quer viver feliz, em harmonia e com força de realização e, ao mesmo tempo, suavidade também, né? Suavidade. Claro, claro. Né? Eu vejo assim, eu considero que eu não sou um dos caras mais leves assim e percebo minhas prepotências muitas vezes também, porque é isso, que eu vim do caminho da arte marcial onde eu tinha que eu era competidor, né? Sim, Então sim. minha essência toda foi nesse lugar de competição assim, né? De meu passado todo, né? Então esse lugar de competir, de vamos ver quem é quem, sabe o quê? É um lugar conhecido para mim, entendeu? Sim. Então, meu treino não é esse. Meu treino é abrir mão dessa competição, é reconhecer o valor do outro sem querer ficar sendo melhor que o outro. Sabe? E é difícil isso. É tipo Sim, sim. poder ver o outro brilhar e poder torcer para o brilho do outro e Sim. poder relaxar no meu lugar. Porque é quase como assim, a mente competitiva é assim. Eu vejo aquele cara brilhando e falar, então vai ver. Então Sim. vai ver quem é que brilha mais. E aí, quando você tipo, perdeu a luta porque o cara brilha demais, fala, também eu nem quero saber disso. É tipo, é uma criança dentro, né? Sim, Então, sim, sim, sim. como que de verdade, torcer mesmo pro brilho do outro, como de verdade honrar o meu lugar no mundo também, né? Eu acho que isso é um estudo muito legal, Val, de me reconhecer e reconhecer o brilho dos outros, sabe? Porque eu acho que aí é um estudo bonito, assim, que não é Sim. fácil, mas Não, é o estudo, né? é fino mesmo, né? É um estudo fino mesmo, né? É um estudo fino, é um estudo muito Legal. fino mesmo. Pô, Né? Não sei se respondi as perguntas não, assim que você não, tá imaginava, Val. muito. Não, não, exatamente assim, adorei, né? Adorei você poder trazer esse teu testemunho pessoal, você falar como que você vê, a gente poder então, né, entender que existe muita distorção desse masculino mesmo. A gente vê o machismo é uma dessas grandes distorções, né? O uso do poder de maneira leviana é um desses, né, dessas distorções, mas que existe uma beleza nesse masculino, existe um lugar desse masculino onde ele coloca a gente para realizar, para respeitar a vida, né, para dar conta do que precisa fazer, né, chama essa coragem, né, coragem, assim, que a grande beleza do masculino para mim é o desenvolvimento dessa coragem, entendendo que masculino, a gente não está falando aqui de homens, né? A gente está falando do masculino, do arquétipo que habita homens e que habita mulheres da mesma maneira. A gente expressa ele mais fisicamente, porque somos do gênero masculino, mas a gente está falando aqui do arquétipo, né? Tem muitas mulheres que são, né, às vezes mais masculinas do que os homens e às vezes mais com masculino mais distorcido que os homens. Então, não é essa questão não diz respeito a gênero, né? Mas assim, é esse arquétipo, então o acionamento desse arquétipo, né, proporcionou para você assim realizar isso tudo que você realizou na sua vida, né? A sua história é muito bonita, né? Então como você sai lá da arte marcial, bem arte marcial mesmo do esporte, do dojo, da medalha, né? Abre mão um pouco daquilo porque não estava te conectando, te realizando, mas ainda não era aquele mundo também da publicidade, etc. E aí, coragem para resgatar, coragem para ir atrás de novo, coragem para inventar uma coisa nova, né? O DGI, essa bancar, né? Esse teu coração que falava assim, meu, arte marcial tem que estar conectado com a filosofia, com o autoconhecimento, a gente tem que resgatar isso. Que foi aquela coisa lá de trás, quando você viu os filmes lá, né? Que você viu lá o Bruce Lee meditando. Então, né,
Teu masculino é muito bonito, Fernando. Assim, eu admiro muito, honro mesmo Obrigado, Val. a força masculina guerreira, bonita, sensível. Porque, claro, você soube fazer o casamento aí com esse feminino, né? E aí, né, se tornou isso, né? Se tornou o que você é. Muito legal, Val. Muito obrigado, assim. E assim, só para deixar um testemunho, assim, eu sou muito disciplinado também, assim, né? Eu vivo o DGI mesmo, né? Eu trabalho muito, assim mesmo. Eu acordo, começo a dar aula, passo o dia gravando, editando vídeo, escrevendo, estudando, sabe? É muito trabalho mesmo, assim. Acho que as pessoas às vezes não imaginam o tanto que é de trabalho na minha vida, assim, em relação ao DGI. Eu ainda tenho uma equipe muito enxuta, então, assim, meu dia é tomado mesmo de planejamentos e criações e conteúdos, porque eu sou um criador de conteúdo, e criador de conteúdo, você sabe, você está começando nisso daí, é muito tempo que a gente lida, a gente estuda, a gente precisa trazer. Então, assim, se alguém quer também, assim, é o que a gente está falando, eu acho que nada cai do céu, a gente precisa se dedicar muito, né? E, assim, da mesma forma que eu precisei ser um atleta muito dedicado, eu treinava muito para conseguir minha medalha, hoje eu boto essa dedicação no DGI, né, nesse caminho. Então, se você quer realizar uma coisa na sua vida, se entrega, mergulha, vive aquilo, dá seu coração, dá sua alma, né, assim, deixa quem quiser falar, né? Porque no começo não foi fácil. É óbvio que as pessoas da arte marcial me via né? Mas assim, se você acredita mesmo, se você tem, é isso mesmo, vai, vai. Não digo que foi fácil, não digo que eu sempre acertei. Acho que eu também já vacilei com artistas marciais, já fui prepotente, já fui muitos aprendizados nesse caminho, mas eu sinto que tudo é parte do jogo. Ir lá e pedir desculpa para um outro sensei, lá sei lá o que, tal, e tudo é parte do jogo, da evolução, né? E eu prezo muito pelo bom relacionamento nas artes marciais, que eu, graças a Deus, tenho com vários senseis de várias artes marciais. Hoje em dia, eu sinto que o DGI ele está começando a ter cada vez mais assim o seu lugar nas artes marciais, visto como uma prática séria, com uma filosofia séria. Muitos artistas marciais respeitam, né, esse caminho do DGI. E eu sinto, Val, que muito é porque eles reconhecem essa minha entrega sincera para a arte marcial, sabe? Essa coisa que fala, pô, não tá de brincadeira, sabe? É coisa... E eu percebo isso, e eu acho que isso é bonito para qualquer coisa que a gente queira fazer da vida, né? Se a gente tem amor naquilo, dedicação, força de vontade, isso merece respeito, sabe? Isso merece respeito. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida, querido. Ô, Fernando, muito obrigado, querido, aí pelo tempo disponibilizado aí para a gente conversar um pouquinho, você trazer um pouquinho da sua história aí, trazer esses ensinamentos, né, desse masculino, né, maduro, bem encaminhado. Te agradeço muito, viu, querido? Muito obrigado mesmo. Valeu, Val. Poxa, obrigado, viu, amigo? Obrigado pelo convite. Conte comigo aí mesmo, tá? Comigo, com o DGI aí como uma ferramenta aí para você ter, para oferecer para o seu pessoal também aí. Legal. Pô, vamos falar disso, com certeza, querido. Obrigado, Fernando. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.